A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor. Em Gênesis capítulo 25, do verso 29 ao 34, vai nos contar de quando Esaú despreza o seu direito de primogenitura. E isso nos leva a refletir sobre pelo que temos trocado a presença de Deus. Se você for ler, vai ver que o irmão de Esaú, Jacó, estava ali fazendo um ensopado. E ele chegou cansado do campo, porque ele era caçador, e falou: irmão, me dê um pouco dessa coisa aí vermelha, dessa sopa aí que você está cozinhando. E Jacó, muito esperto, falou: primeiro me venda o seu direito de primogenitura, Em troca da sopa, eu quero que você me dá esse direito de ser o filho único, o filho primogênito, na verdade. E ele falou: toma, eu te dou, só me dá logo essa sopa que eu estou com fome. E aí, dessa forma, a palavra termina de uma maneira muito clara, dizendo: assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, ele trocou, ele literalmente rejeitou o seu direito por uma coisa passageira, por uma coisa momentânea, que era a fome que ele estava sentindo. Isso nós podemos trazer para o nosso dia de hoje, pelo que nós temos trocado a presença de Deus. Muitas vezes nós temos dito: que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, que eu não tenho tempo para orar, que eu não tenho tempo para tirar um momento do meu dia para estar na presença de Deus. Mas muitas vezes, algum tempo que surge, a gente faz tudo menos estar na presença de Deus, menos ler a Bíblia, menos orar. Então não é a questão: eu não tenho tempo. É o que é prioridade para você, sabe? Se a gente desejasse a presença de Deus tanto quanto a gente deseja ficar ali no celular, passando o dedo para cima horas e horas e horas, que não vai nos acrescentar em nada. Mas e se a gente utilizasse isso para mergulhar na presença de Deus, para buscar a presença de Deus, para estar ali mais profundo, mais íntimo de Deus? Seria muito diferente, seria muito melhor se a gente buscasse tanto a Deus, desejasse tanto a Deus, tanto quanto a gente deseja status, riqueza, reconhecimento, aprovação das pessoas. A nossa vida com Deus estaria num outro nível, nós estaríamos mais perto, nós estaríamos mais fundo, mergulhados na presença de Deus. E isso diz muito sobre as nossas prioridades. Para Esaú, naquele momento de fome, de cansaço, a prioridade dele foi comer. Ele não estava nem aí, vamos dizer assim, para o seu direito de primogenitura, tanto que ele desprezou, ele trocou um direito que qualquer um gostaria de ter, tanto que Jacó exigiu exatamente esse direito por uma sopa. Isso nos lembra, que quantas vezes nós trocamos a eternidade por coisas momentâneas, por coisas passageiras, por coisas que vão passar, que vão apenas ali talvez satisfazer o seu prazer naquele momento, a sua vontade, o seu desejo, mas que vão comprometer a sua eternidade lá na frente. Será que vale a pena perder a eternidade, perder aquilo que é eterno, que dura para sempre, por uma coisa que em questão de segundos vai acabar, A fome, a partir do momento que você come e se sacia, você tá saciado, acabou aquele desejo ali, daqui a pouco você já tá com fome de novo. Então será que vale a pena a gente estar se alimentando de coisas vazias enquanto tem um pão vivo do céu, da qual ele fala: se vocês comerem do pão que eles oferecem, vocês nunca terão fome, se vocês beberem da água que eu lhes dou, vocês jamais terão sede. Então nós temos um Deus que nos oferece dia após dia a eternidade. Nós temos trocado isso por coisas passageiras, nós temos trocado isso por um status, nós temos trocado isso por horas no celular, por festas, por amizades que nada nos acrescentam. Então nós precisamos rever as nossas prioridades, nós precisamos rever aquilo que realmente é importante. Geralmente, muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia e olhamos lá para a história de Judas, nós podemos até criticar: nossa, Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata, Esaú trocou o seu direito de primogenitura por uma sopa. Mas e nós, que muitas vezes fazemos a mesma coisa e não percebemos? Quantas vezes a gente abre mão de estar na casa do Senhor para ir para uma festa, para ir fazer qualquer outra coisa, para ficar em casa procrastinando, vendo Netflix, vendo
fazendo qualquer outra coisa menos estar na presença do Senhor. E depois a gente não sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida, por que os milagres não chegam, por que as orações não são respondidas, por que as promessas não acontecem. E a gente questiona Deus, por que acontece na vida de todo mundo menos na minha? Porque quando você teve a oportunidade de estar na presença do Senhor, você desprezou, você rejeitou, você preferiu estar fazendo qualquer outra coisa do que buscando a Deus, do que mergulhando na presença dele, do que tornando ele a sua prioridade. Então nós não podemos desprezar a presença de Deus por coisas passageiras, por coisas momentâneas. Nós precisamos priorizar aquilo que é eterno, porque muitas vezes a gente quer se satisfazer com coisas aqui na terra, mas o nosso coração não é terreno. Nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. E um coração que foi feito para a eternidade não pode ser preenchido com coisas terrenas. Você pode perceber que quanto mais você tenta se satisfazer com as coisas dessa terra, mais vazio você se sente. Não importa quantos amigos você tenha, no final da noite, quando você deita a cabeça no travesseiro, você sente aquele sentimento de solidão, de que tá sozinho, de que mesmo cercado, você se sente sozinho, você se sente esquecido. Porque aquele espaço, esse vazio que você sente, só Deus pode preencher. E por isso nós precisamos priorizar a presença de Deus. Nós não podemos desprezar a presença de Deus por nada. Sabe, que a cada dia nós possamos buscar a Deus, que a cada dia nós possamos ler a Bíblia, orar, jejuar, mergulhar na presença de Deus, tirar momentos com Ele, declarar: Senhor, você é a minha prioridade, Deus, é de Ti que eu preciso, Tu és o meu sustento, é graças a Ti que eu tô aqui, eu não sou nada sem o Senhor, Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Deus é a nossa prioridade. Jesus, Ele é o centro de tudo que existe, de tudo que há, de tudo que acontece. Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Nele todas as coisas começaram. Nele todas as coisas vieram à tona, existiram, sabe? A razão da nossa vida, o propósito de estarmos aqui hoje é por conta dele, porque nós merecíamos a condenação eterna, mas ele pagou o preço com a sua própria vida. E será que é justo nós desprezarmos aquele que deu tudo por nós? Será que vale a pena você rejeitar alguém que pagou um preço que ninguém podia pagar, que nós não podíamos pagar, e fazermos qualquer outra coisa a não ser estar rendido aos pés dele, adorando aos pés dele, fazendo aquilo que agrada que agrada ao coração dele? Sabe, quando nós trocamos a presença de Deus por qualquer outra coisa que seja, nós desprezamos o sacrifício de Jesus na cruz. Então é como se toda aquela dor, todo aquele sofrimento que Jesus teve foi em vão, porque nós não estamos valorizando, nós não estamos na presença dele, nós estamos desprezando, assim como Esaú fez. Então não despreze o seu direito de filho, porque foi por um preço muito alto que Deus nos fez filhos. Filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo da sua glória, da sua eternidade. Então foi por um alto preço que você se tornou filho. Por adoção nós somos filhos de Deus, porque todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, crê no sacrifício que foi pago na cruz, tem o direito de se tornar filho de Deus. E que nós não venhamos trocar esse direito por nada, que nós não venhamos trocar a presença de Deus por nada, porque nada preenche o espaço que a presença de Deus preenche nos nossos corações, porque a presença de Deus, ela não somente nos enche, ela não somente nos causa uma sensação de satisfação, não, mas ela nos completa, porque tudo aquilo que falta em nós, nós encontramos em Jesus, nós encontramos nessa presença, nós encontramos em Deus, porque o nosso coração foi feito para a eternidade. Então não há nada que você possa fazer nessa terra que vai te preencher tanto quanto a presença de Jesus. Então busque por essa presença. Não despreze o seu direito de filho. Não despreze a presença de Deus por nada. Gaste a sua vida aos pés de Jesus. Gaste o seu tempo na presença dele.
organize o seu tempo, faça uma gestão de tempo para que você possa priorizar a presença de Deus, para que você possa priorizar Jesus, a sua rotina, nos seus estudos, no seu trabalho, que em tudo que você fizer você fala: Jesus, eu consagro este dia a Ti. Eu consagro o meu trabalho, os meus estudos, os meus planos, eu consagro a Ti, Senhor, porque Tu és o dono dos meus dias. Ensina-me, Deus, a contar os meus dias e me conduz, me direciona e me guia conforme o Teu Espírito Santo. Mas, Jesus, eu te convido a ser o primeiro neste dia, a ser o primeiro na minha casa, a ser prioridade em tudo que eu fizer, que em tudo que nós façamos possamos carregar o nome de Jesus, que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do nome de Jesus. Então, que nós possamos aprender com essa história de Esaú, com a história de Judas. Não despreze a presença de Jesus, não despreze o seu direito de filho, porque você foi comprado por um alto preço. E uma vez filho, sempre filho. Não há nada que você possa fazer que tire esse direito que você tem, que apague essa posição que você ocupa diante de Deus. Você é filho. Não importa o que você faça, nada pode te separar do amor de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Porque o inimigo muitas vezes coloca na nossa mente que porque você caiu, que porque você pecou, porque você errou, Deus não te ama, Deus te rejeita, Deus não te quer mais como filho. Mas não, uma vez filho, sempre filho. E a palavra do Senhor declara, quando Jesus diz que nenhum que vier, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu rejeitarei, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas dia após dia, Deus te perdoa, Deus te ama, há uma graça e uma misericórdia sobre a sua vida, que não permite que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir te separe do amor de Deus. Então entenda isso, você é filho, você é amado, você foi comprado pelo sangue de Jesus e não há nada que possa tirar esse seu direito, porque você foi marcado com o selo do Espírito Santo. Em você existe a marca da promessa de Deus. Você é filho. Não despreze o seu direito, não despreze a presença de Deus, mas permaneça nessa presença.